Olá, boa tarde, ótima quarta-feira a você que acompanha o Balanço Geral. A gente fala de esportes, fala de Chapecoense agora, porque ontem no CT do Água Amarela os reservas fizeram um jogo-treino com a equipe do Sub-20. O repórter Diego Antunes e o cinegrafista Arvito Concato acompanharam os trabalhos da tarde e nos contam agora. Olá a todos que acompanham a programação do Balanço Geral. Olha, depois de conquistar apenas um ponto na última partida e o único em 3 jogos, a Chapecoense voltou aos trabalhos na tarde desta terça-feira no CT da Água Amarela, sabendo que precisa ganhar para definitivamente engrenar no Campeonato Brasileiro da Série A. Aqueles jogadores que atuaram diante do Vasco estão trabalhando regenerativamente. Já aqueles que não jogaram vieram a campo. Um dos destaques da última partida, que inclusive saiu da reserva para a jogada que deu origem ao gol da Chapecoense, o lateral Vinícius Freitas, falou sobre a responsabilidade e também o trabalho que está sendo feito para organizar a casa dentro e fora de campo e assim voltar a dar alegrias para a torcida verde-branca. Cara, em relação ao trabalho, dia a dia, a gente tem trabalhado até demais, né? Vocês podem ver no último jogo, o Luiz, o Arthur, acredito que eles sentiram até por causa da semana que a gente fez, né? A gente trabalha muito forte durante a semana. Agora, eu acredito que é mais uma questão mental. Acredito que, se, por exemplo, no próximo jogo contra o Palmeiras a gente conquistar uma vitória, que é muito difícil fora de casa, o bom ambiente vai voltar, tudo vai voltar ao normal. Boa tarde. Boa tarde. Uma vitória importantíssima para mudar esse ambiente, com certeza. Seria, agora né? A gente viu o Vinícius Freitas aí, que jogou a última partida diante do Vasco, substituiu o Bruno Pacheco, só que agora o Bruno Pacheco já está treinando normalmente. Você acha que o Vinícius Freitas merece uma oportunidade do técnico Gilson Kleina? E ainda a gente via o Kleina usando alguns outros atletas no começo do Catarinense, como por exemplo é o caso do atacante Guilherme, que agora não aparece mais como nem sequer a segunda opção do banco para o segundo tempo. Como é que você avalia essas escolhas? O que eu acho é o seguinte, que o Kleina, e deve estar, o Vinícius falou que falta de trabalho não é, falta de preparação física não é, ele até deixou entender que estão treinando muito e por isso que alguns jogadores até podem estar sentindo lesão. O que se espera é que se aproveite bem essa semana. Qual é a missão do Gilson Kleina? E aí você fala do Guilherme, que uma hora é titular, outra hora é a primeira opção, outra hora se torna a segunda, terceira opção. O Gilson Kleina, a missão dele nesse momento é definir um padrão de jogo, é definir um esquema de jogo definitivo para o time conquistar entrosamento, ganhar entrosamento e padrão de jogo definitivo. E um time base. Tem que ter um time base e um esquema de jogo. Isso aí é primário no futebol. E em função dos maus resultados dos últimos 3 jogos, contra a Figueirense, contra o Atlético Paranaense e contra o Vasco da Gama, o técnico Gilson Kleina começou a fazer algumas experiências, algumas mudanças e meio que desestruturou o time. Então a hora é aquilo que eu brinquei ontem, mas é verdadeiro. A hora é de recomeçar, a hora é de reiniciar. Então tem que aproveitar essa semana para definir um padrão de jogo, definir um time base. Aí você pode trocar uma ou outra peça, mas o padrão de jogo tem que ser mantido. Então, está na hora desse time criar uma identidade, de ter um time base, da gente saber quem é o time titular da Chapecoense e qual é o esquema de jogo. Enquanto isso não acontecer, o time vai continuar tendo dificuldades. E a gente lembra muito bem que na chegada do Gilson Kleina no ano passado, essa era a palavra de ordem, identidade. Foi isso que ele fez. Montou um esquema, identidade e deu certo. No ano passado, tomara que se repita agora. O exemplo está em casa. O que foi feito o ano passado, nas últimas 10 rodadas na Chapecoense, precisa servir de exemplo para esse ano. Então, que aproveitem bem esta semana, mais uma semana cheia que estão tendo para trabalhar. Antes do jogo contra o Figueirense, tiveram uma semana cheia para trabalhar, não foi muito aproveitada. Depois do jogo contra o Figueirense, uma semana cheia para trabalhar contra o Atlético Paranaense. Também não deu resultado nenhum. Depois do Atlético Paranaense e da goleada sofrida lá por 5-1, mais uma semana inteira para trabalhar para o jogo contra o Vasco. Também não deu resultado, principalmente no segundo tempo. Agora estão tendo mais uma semana para trabalhar para o jogo contra o Palmeiras, que hoje joga pela Libertadores contra o Boca Juniors. Então, que se treine, que se prepare, que se estude o adversário para tentar ir lá no Allianz Parque e cometer um crimezinho no próximo domingo. Até porque quarta-feira que vem não tem folga. Quarta-feira que vem tem o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil lá no estádio do Mineirão. E pelo jeito a diretoria se movimenta, o departamento de futebol, atrás de contratações. Eu vi agora no Instagram, tem uma página no Instagram da Chape Depressão. É um pessoal que é bem ligado ao clube, que é bem informado. E de que a Chapecoense estaria atrás de um meia, segundo um jornal argentino chamado Agustín Dofo, 22 anos, que joga no Vélez Sarsfield. Já jogou inclusive no Villarreal. Então parece que
a busca por um meio atacante ainda não terminou. Menino de 22 anos. Vamos ver se confirma ou se não passa apenas de especulação. Mas tem que ir às compras, tem que reforçar. Estaria também, Badá, a diretoria preocupada com o caso do Canteiros, que segue indefinido, não se define, renova, né, ou não? Virou uma novelinha meio desagradável, né? E aí, por coincidência ou não, o Canteiros caiu muito de produção. Não é nem sombra do Canteiros que a gente já viu jogar na Chapecoense nas últimas partidas. Teve uma queda brusca de produção e não se sabe ao certo se essa questão da renovação ou não do seu contrato pode estar influenciando no seu desempenho. O fato é que ele já esteve muito perto, né, segundo os setoristas que acompanham o dia a dia da Chapecoense e estão em contato diariamente com dirigentes e até com empresário, jogador, o acerto para a renovação já esteve muito perto, depois emperrou e agora esfriou. Então, a gente não sabe certo se vai permanecer ou não. O fato é que o contrato dele termina no final de maio, né, e parece que tem outras propostas também, então está indefinida a questão do Canteiros, né, e a coincidência é de que, depois que começou a surgir essas especulações, desapareceu o futebol do Canteiros. Não está jogando nada perto daquilo que ele tem condições de render e que já jogou com a camisa de Chapecoense. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela. Agora você falou, Badá, da semana cheia da Chapecoense. Quem não tem semana cheia é o Grêmio, que joga hoje à noite pela Copa do Brasil. Pausa no Brasileiro, pausa na Libertadores da América, foco na Copa do Brasil. O Grêmio começa hoje a busca pelo Hexa. Vai enfrentar o Goiás, que vem pressionado pelas derrotas na Série B. Do lado tricolor, Renato ainda não confirmou se vai com um time misto ou usará força máxima no jogo dessa noite, que será no Serra Dourada. O certo é que Léo Moura, lesionado, dará espaço a Madison. A partida está marcada para 7h30. O jogo da volta será no dia 9 de maio em Porto Alegre. Além de Grêmio e Goiás, Corinthians e Vitória também abrem hoje os confrontos das oitavas da Copa do Brasil. Tá aí então, é a maratona dos jogos do Grêmio, né? 3 competições simultâneas, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Tem que ter grupo e tem que esticar a corda. Não adianta preservar porque se atrapalha em uma e na outra também, bem no fim. O ano passado até deu certo. Priorizou a Libertadores e acabou conquistando o título, né? Mas a Copa do Brasil é a galinha dos ovos de ouro dos clubes. Por isso que o Grêmio encara com seriedade, fazer um bom jogo hoje lá, conseguir um resultado bom para depois definir classificação para as quartas de final dentro de Porto Alegre no jogo da volta. Dito isso, agora eu tenho um convite muito especial para o nosso telespectador. O Clube Recreativo Chapecoense está comemorando 80 anos, gente. E para festejar, promove um super baile no dia 28 de abril. Compre seus ingressos na secretaria do clube e faça parte de mais um bonito capítulo desta história do nosso querido Clube Recreativo Chapecoense. E aonde que é o baile? Clube Recreativo Chapecoense, CRC, no centro de Chapecó. Olha ali, ó. Não é no Guairacá, não é no... É no CRC, Clube Recreativo Chapecoense. Feito, Serginho. Um abraço. Abraço. Até amanhã. Valeu.